Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal da Igreja Batista Nacional de Areia Branca. Nós estamos trazendo alguns estudos a respeito de um livro chamado Personagens ao Redor da Cruz. E o estudo de hoje falará sobre a negação de Pedro. É importante nós entendermos, especialmente para você que está começando talvez a partir desse estudo especificamente, que chegou até esse canal por alguma razão, talvez porque fez uma pesquisa a respeito de Pedro, a respeito da traição de Pedro em relação a Jesus, e de alguma maneira você não entende muito qual é o nosso objetivo com esse estudo. Você que é membro da igreja certamente já sabe a dinâmica que nós estamos promovendo a partir das pessoas, que cercaram Jesus nos seus últimos momentos aqui na Terra. Mas nós temos como objetivo 3 questões. A primeira delas, trazer à tona pecados e virtudes desses personagens, dessas pessoas que conviveram com Jesus. A partir desses personagens, nós queremos aprender lições importantes. A segunda coisa é aprender não apenas com o que aconteceu na vida deles, mas esses pecados e virtudes podem ser aplicados de várias formas. Na verdade, eles podem levar a várias atitudes, a várias consequências. E o nosso objetivo é esse, é que você possa talvez colocar dentro das situações que você vive, do seu dia a dia, entender como esse pecado pode se transformar em inúmeras ações, como essas virtudes podem se transformar em inúmeras ações dentro da nossa vida. Então, não é um estudo apenas do personagem, nós não estamos vendo o personagem em si, nós estamos vendo aquilo que estava por trás de todas as suas ações, ou o que gerou as ações que eles então fizeram, sejam boas ou ruins, sejam os pecados, sejam as virtudes. A terceira coisa é tentar aplicar a realidade dos pecados e virtudes dessas pessoas à nossa vida. À medida que nós ouvimos um pouco sobre eles, ouvimos um pouco sobre seus pecados, ouvimos um pouco sobre suas virtudes, nós podemos aplicar às nossas vidas e tirar lições importantes a partir daí. Então, hoje, como já iniciei falando, nós vamos falar sobre a negação de Pedro. Nós cristãos nos identificamos muito mais com as fraquezas de Pedro do que propriamente com suas virtudes. Por exemplo, à medida que nós lemos em Marcos, capítulo 14, dos versos 66 ao 61. Leia comigo. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer às circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco tempo depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Todos nós estamos sujeitos a negar a Jesus. Mas a negação de Pedro, como começa? Tudo começa de uma avaliação conflitante. Jesus tinha uma visão diferente de Pedro do que ele tinha de si mesmo. Em Marcos 14, do verso 27 ao 31, a palavra de Deus diz o seguinte: Então lhe disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência:
ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Aqui Pedro manifesta toda a sua autoconfiança, tudo aquilo que ele acha de si mesmo. Mesmo na última ceia, ele continua assim, autoconfiante. E essa é uma atitude que todos nós tomamos. Todos nós somos assim. Achamos que o que as pessoas veem de nós é exatamente aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. Isso não é verdade. As pessoas não veem de nós aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. A autoconfiança é exatamente isso. Ela está baseada numa avaliação errada, uma avaliação falsa de si mesmo. Quando nós achamos que somos o que na verdade não somos, que as pessoas veem o que na verdade não veem, pensar errado acerca de si é algo tão comum, é algo tão normal. E para Pedro isso fez tanto mal. Quantas vezes nós estamos achando que somos melhores do que o que realmente somos e por causa disso queremos ser tratados de forma melhor. É necessário que nós passamos a compreender quem de fato nós somos e a maneira com que as pessoas nos enxergam. Pedro não teve a humildade de ouvir da parte de Jesus a avaliação que Jesus fazia dele. Pelo contrário, ele quis estabelecer sua própria avaliação, tentando mostrar que ele é exatamente o que diz ser. E esse é um problema que todos nós enfrentamos o tempo todo. Não foi diferente com Pedro. Mesmo quando chegam no jardim para orar, Pedro é alertado por Jesus. Em Mateus 26:40 o texto diz: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Tempos depois, ainda no jardim, naquela mesma noite, fiel à sua personalidade, Pedro, então, vê os soldados aproximarem-se de Jesus para prendê-lo. E logo ele saca, então, uma faca, uma espada e arranca a orelha do soldado. Continua a personalidade de autoconfiança de Pedro, tentando demonstrar que ele é exatamente o que ele falou para Jesus. Não importa o que aconteça, quantos te abandonem, eu vou permanecer. Quando 9 dos discípulos fugiram, se afastaram, se esconderam, Pedro continuou ali, de longe, observando, mostrando que ele estava disposto a cumprir a avaliação que ele havia feito de si mesmo. Pedro estava a todo custo tentando mostrar que é o que disse ser. Para Pedro, pouco importava o que Jesus já havia ensinado. Jesus havia dito a eles que eles seriam dispersos e que quando eles fossem perseguidos numa cidade, deveriam ir para outra. Mas Pedro não era homem de fugir. Ele iria, mesmo seguindo de longe, manter a sua promessa, cumprir o que havia dito, provar que o que ele havia avaliado de si mesmo era verdade. Mas até aqui fica claro a persistência de Pedro em insistir que ele é o que ele falou que seria, em mostrar, em demonstrar que ele é o que ele sempre disse. Então, onde é que está o erro de Pedro em tudo isso? No que ele está errando? Pois bem, os erros de Pedro começam a partir da incapacidade de Pedro de aprender com o passado. Pedro havia cometido muitos deslizes, muitos erros, havia enfiado os pés pelas mãos, tido avaliações errôneas, muitas avaliações erradas a respeito inclusive de si mesmo. E Jesus o corrigiu todas as vezes, mas Pedro não aprendeu com essa lição. Mais uma vez, Pedro continua a apostar de que ele sabe de si mais do que o próprio Jesus. Ele continua a apostar que a avaliação que ele faz de si mesmo é a correta, assim como nós muitas vezes fazemos. Se Pedro tivesse pensado melhor acerca dos seus erros, poderia ter corrigido e muito do que aconteceu não necessariamente precisava ter acontecido. Mas Pedro dobrou a aposta, insistiu, ele ainda acreditava ser a pessoa que ele disse ser. A autoconfiança de Pedro foi a isca que o levou para a armadilha. Jesus tentou alertá-lo, mas Pedro, com toda a sua autoconfiança, por estar seguro e confiante demais acerca de si mesmo, não deu ouvidos a Jesus. Olha o que Jesus diz em Lucas, capítulo 22, verso 31 em diante. Simão, Simão,
Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Havia uma armadilha preparada por Satanás para Pedro, e aquilo que Pedro via como sua maior virtude se transformaria na sua maior falha. Se você deseja ser considerado, admirado pelos outros, provavelmente, muito provavelmente, será isso que Satanás irá usar para te pegar como uma armadilha. Nossos maiores desejos se transformarão nas maiores armadilhas que nós podemos cair. Mas Pedro estava determinado a seguir Jesus. E então, Jesus agora está sendo levado para a casa de Caifás e Pedro está ali, junto. Ele se aproxima da fogueira. Ele permanece ali quieto, calado por um tempo. Mas de repente, Pedro se vê como um simples pescador, um homem simples e pobre, na casa mais rica, ou numa das casas mais ricas daquele país. Cercado de luxo, cercado de pessoas importantes. Será que aquele ambiente deixou Pedro sem fôlego? Deixou Pedro admirado? Não sabemos se isso foi verdade a respeito de Pedro. Mas sabemos que muitas vezes isso é verdade em relação a nós. Quantas vezes o ambiente em que nós estamos nos afeta? Saímos de uma área humilde, de uma região humilde, de uma origem humilde, e nos vemos meio em locais abastados, ricos, no meio de pessoas de status. Ganhávamos pouco, passamos a ganhar melhor. Vivíamos no meio de pessoas humildes, agora com pessoas abastadas. Trabalhávamos e ganhávamos pouco, agora ganhamos muito. Estávamos em lugares simples, agora em lugares requintados. De repente, já nem sabemos mais quem somos. Um jovem consegue vaga numa faculdade ou num curso técnico e ali, saindo do ambiente de igreja e mudando de ambiente, ele muda também o seu comportamento. Não sabemos se foi verdade em relação a Pedro, mas sabemos que isso é verdade em relação a todos nós. Quantas vezes o ambiente muda você? Quantas vezes, estando no outro local, você é afetado, tentando então se adaptar, tentando se tornar bem visto ou bem-vindo nesse lugar. E para isso, abre mão dos seus princípios, cede. Quantas vezes fazemos isto? Não sabemos se com Pedro foi assim. Sabemos que conosco muitas vezes foi. O ambiente muitas vezes nos muda. Podemos pensar numa jovem recém-casada, satisfeita e fiel ao seu marido, que de repente começa a trabalhar num local onde boa parte das amigas se prostituem, saem com outros homens, e ela começa a perceber que elas se dão bem com isto. Quando isso começa a acontecer, imediatamente o coração dela começa a mudar. Mudou de ambiente. E aí o desejo do seu coração também começa a transformar-se. A partir do novo desejo, uma nova pessoa se revela. E essa jovem se transforma numa outra pessoa. O ambiente nos muda. Talvez Pedro tenha negado Jesus por medo. Ao ver toda a truculência dos soldados em relação a Pedro, ao ver a maneira com que eles estavam tratando, prendendo, talvez Pedro tenha pensado: eu posso ser o próximo, eu posso ser a pessoa presa daqui a pouco. Nós não sabemos se isso foi a verdade em relação a Pedro, mas sabemos que isso é verdade em relação a nós. Quantas vezes eu e você negamos a Jesus por medo das consequências? Quantas vezes nós tememos a consequência de assumirmos o compromisso com Cristo? Quantas vezes nós negamos a Jesus com medo de que isso pode, de alguma forma, nos prejudicar? Quem sabe o isolamento? Pedro estava ali cercado por pessoas que ele não conhecia, mas eram pessoas mais ricas, pessoas mais instruídas, as mais influentes e religiosas do país. Cercado por essas pessoas que estavam condenando Jesus. De
forma unânime, todas elas condenando, falando mal de Jesus. Talvez Pedro tenha pensado, melhor eu ficar quieto, melhor eu segui-las. Será possível que tanta gente inteligente está errada e só eu certo? Nós não sabemos se isso também foi verdade em relação a Pedro, mas sabemos que isso é verdade em relação a muitos de nós. Quantas vezes as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam a negar Jesus pelo status que possui, pela intelectualidade que possuem. Pessoas que se acham cultas, sábias, inteligentes. Quando nós estamos, por exemplo, dentro de uma escola, uma faculdade, e o professor da sala se posiciona de forma contrária à fé, de forma contrária ao cristianismo, e começa a mover toda uma sala contra Jesus. E aí você está ali como um cristão e todos os alunos contrários, o professor contrário. Como você se posiciona isolado? Você mantém firme as suas convicções? Você deixa claro o seu posicionamento ou você recua? Como você age nessa hora? Nós não sabemos se foi isso que aconteceu com Pedro, mas nós sabemos que isso é verdade em relação a nós. Sabemos que isso acontece frequentemente conosco. Ou será que Pedro negou por vergonha? Jesus estava ali, açoitado, com as mãos amarradas, talvez até mesmo os pés. Pedro olha para Jesus e vê ele como um ser humano qualquer. É bem possível que Pedro tenha questionado: será mesmo que esse é o Filho de Deus? É bem possível que Pedro tenha questionado: eu acho que esse é um homem normal, ele está ali tão frágil, tão atemorizado, talvez mais atemorizado do que eu. Ao olhar para Jesus naquela fragilidade, Pedro deve ter pensado: ele está ali calado, nem suas palavras saem da boca. Nós não sabemos se isso é verdade em relação a Pedro, se foi isso que levou Pedro a negar Jesus. Mas nós sabemos que muitas vezes coisas como essa nos fazem negar Jesus. Às vezes, olhando para a nossa vida, nós vemos Jesus distante. Às vezes as pessoas estão questionando a nós por que as coisas não estão saindo exatamente como nós dissemos ou como nós gostaríamos que fossem. Às vezes os nossos planos desandam. Às vezes a gente não consegue as coisas da forma que nós gostaríamos. E aí nos envergonhamos. Nos envergonhamos porque parece que ou Jesus não tem o poder para nos dar, ou nos abandonou, nos deixou. Pedro se sentiu envergonhado? Talvez. Não sabemos acerca dele, mas sabemos que isso é verdade acerca de nós, em muitas circunstâncias, em muitos casos. Talvez a negação de Pedro tenha sido por algo mais simples. Talvez aquela empregada que de repente chegou para questionar. Talvez ela fosse uma mulher que encheu os olhos de Pedro. Talvez foi alguém a quem ele desejou ardentemente e imediatamente. De repente encheu seus olhos de tal maneira que todo o resto já não lhe importava mais. O desejo de Pedro era agradar aquela mulher. Nós não sabemos se isso é verdade em relação a Pedro. Nós não podemos afirmar que foi por esta razão que Pedro traiu Jesus. Mas é bem possível que muitos de nós tenhamos traído a Jesus muitas vezes por questões como esta. Talvez em muitas horas ou em muitas circunstâncias na sua vida, talvez alguns de nós tenhamos traído Jesus por uma mulher ou por um homem que se encontrou por aí, que viu por aí e encheu os olhos. E de repente esqueceu que era cristão. Esqueceu o casamento, esqueceu a família, abandonou tudo. Essa pode não ter sido a razão que fez Pedro negar, mas certamente foi a razão que fez você, que fez a mim negar uma vez. De alguma forma você pode ter negado a Jesus por pessoas que te encantaram, que te encheram os olhos. Certamente essa é uma verdade que eu e você podemos enfrentar muitas vezes na vida. A Bíblia não nos diz por que Pedro traiu Jesus. Não nos dá as razões, não satisfaz a nossa curiosidade. Afinal, pouco importa. Não importa qual seja a razão, qual seja o motivo, nenhuma delas justificaria. Não importa o que atraiu Pedro para a armadilha. O fato é que ele jamais deveria ter chegado tão perto.
não há razão, porque a moral dessa história é que não importa para qualquer pessoa que conhece Jesus, nunca vai existir um bom motivo para que você possa traí-lo. De repente, Pedro vê o galo cantar. Pedro havia negado seu mestre 3 vezes quando o galo canta a segunda vez. E de repente, Pedro percebe que caiu na armadilha. Jesus estava certo. Se cumpriu exatamente como Jesus havia predito. Novamente, Jesus estava certo a respeito da avaliação que fazia de Pedro e ele errado. O texto diz que a partir daí, Pedro chorou amargamente, copiosamente. Nós que muitas vezes recriminamos Pedro pelo aquilo que fez, traímos Jesus tantas e tantas vezes e nunca paramos nem para chorar. O choro nunca nem tomou conta do nosso coração. Nós nunca sentimos o peso do que fizemos com Jesus. Obviamente, porque Jesus não está aqui em carne e osso, porque ele não está do meu lado como estava do lado de Pedro. Achamos que isso diminui a força do nosso ato. Achamos que o nosso pecado é menor. Achamos que, de alguma forma, isso não traz um grande peso ou um grande mal. Muito pelo contrário. Temos que rever esse posicionamento. Henry Drummond disse que isso silencia para sempre todos os que diminuem o valor da emoção na religião. Religião sem emoção é religião sem reflexão. A história de Pedro termina com uma transformação maravilhosa. Na semana passada, falamos sobre Judas e vimos que Judas morreu sem ver a cruz. Já Pedro foi uma testemunha ocular. Em 1 Pedro 5,1 diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Após a ressurreição, olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 16, verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Diz a seus discípulos e a Pedro. Jesus continuou a confiar, a acreditar em Pedro, mesmo depois de Pedro ter errado com ele. Transformou Pedro no mais ousado dos apóstolos a partir do seu amor e confiança. Jesus acreditava em Pedro, mesmo depois de ele ter errado tanto. O que nos leva a negar a Jesus como Pedro fez? A nossa autoimagem, a nossa autoconfiança. O quanto nós nos avaliamos acima do que o que realmente somos. O quanto não confiamos na avaliação que os outros fazem de nós e achamos que somos o que pensamos que somos. Isso certamente levou Pedro a ter problemas. Isso levou Pedro para uma armadilha e certamente levará a você e a mim também, se nós não estivermos atentos a isso. Por esta razão, o pedido ou a oração que eu faço nessa hora é que o olhar de Jesus, que penetrou profundamente no olhar de Pedro e moveu seu coração, aconteça também conosco. Que o olhar de Jesus adentre profundamente no seu coração, nos seus olhos, e possa te convencer de que Ele deseja o que é melhor para nós, que Ele sabe quem somos melhor do que nós mesmos. Se você atentar para o que Jesus diz de você, ou o que Jesus fala que você é, e não aquilo que você acha ser, aquilo que você diz ser, você certamente estará caminhando num caminho diferente do que Pedro andou. Hoje é muito comum os cristãos, para todos os lados, usando a palavra autoestima, autoconfiança, autovalorização. Mas só existem 2 palavras com auto que se encaixam no Novo Testamento. Uma é o autocontrole e a outra, autonegação. Uma fala do velho eu, que precisa morrer, e a outra fala do novo eu, no qual Deus pode te transformar.
E foi exatamente isso que Pedro encontrou. Foi exatamente isso que Pedro descobriu. Veja comigo em 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Existe lugar para confiança, sim, mas essa confiança precisa estar depositada em Jesus. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ao olharmos para Pedro, nós enxergamos que foi destruído no seu coração o seu orgulho, destruída a sua arrogância, destruída a sua autoconfiança. Em lugar, ele encontrou na cruz a força, a graça, a confiança necessária. Que assim aconteça conosco. Que seja destruído no nosso coração a nossa autoconfiança, que humilhe a nossa arrogância, o nosso orgulho e nos faça encontrar em Jesus tudo aquilo que nós precisamos. A graça necessária, o amor, a misericórdia e, em especial, a confiança e a força que nós tanto precisamos. Que em Jesus possamos ter tudo isto. Que Deus os abençoe.